da grande tribulação na construção. Glória a Deus. Sabem, irmãos, tudo na vida há ensino. Aprendemos com a natureza, com os pássaros, com os animais. Aprendemos uns com os outros. Assim Deus trabalha, nos ensinando, dando a sabedoria de uns para os outros. E nós sentimos o quanto Deus é bondoso, como Deus é bondoso. Aleluia. E aquele que for humilde, aprende bastante. Nós sabemos que as empresas, quando vão fazer um bom produto, usam um bom material, para que o produto não venha dar um problema e manchar o nome da empresa. Aleluia. Assim também era no quartel, como em algumas empresas se exigiam que tanto militares e funcionários representassem do lado de fora perfeitamente ou o quartel ou o lugar aonde trabalhavam, para não manchar, não denegrir aquela imagem, né, do quartel, dos militares ou de alguma firma. Era exigido que nós tivéssemos um comportamento no meio dos civis, de maneira que as pessoas olhassem para nós e eles vissem que nós tínhamos um comportamento bem diferente. Aleluia. Era explicado isso, e se porventura fôssemos encontrados fora de forma, fora da conduta, como era exigido, nós poderíamos ser presos e encaminhados para a prisão interna. Então, nós aprendemos muito com essas coisas, e para mim isso foi um aprendizado para as coisas de Deus. Amém, Pai. Deus também quer que nós usemos a sua palavra aplicada no nosso viver. Aleluia. Deus quer que a palavra dele seja vivida, Amém, Pai. para que as Glória a pessoas vejam em nós as ordenanças do céu. Deus. Mas se eu ter um comportamento que eu aprendi com algum homem, eu vou representar esses homens e não a Deus. Muito importante nós entendermos isto. Bom, tem muitas pessoas falando sobre a grande tribulação. Muitos sonhos e revelações têm sido dados ao povo. Na internet, vimos tanta gente falarem do que Deus tem mostrado. Muitas pessoas, ao ter um sonho terrível, assombrador, falam até com lágrimas, postando no YouTube a sua mensagem. Mas percebo que muitas pessoas não explicam como escapar da grande tribulação. Só tem um meio, não é, irmãos, de escapar. Glória a Deus. Separando a nossa vida. Amém. Mas ninguém separa a sua vida do mundo, se santifica, se não construir. Temos que construir. Amém. A construção está terminando. Já estamos no 7º período e a construção está terminando. Deus, durante tempos e tempos e anos e centenas e milhares de anos, tem ensinado através da história como muitos dos seus filhos não se prontificaram, não se prepararam, não construíram suas vidas. E também durante essa mesma história, Deus tem mostrado outros poucos dos seus filhos que construíram suas vidas perfeitamente. Como estávamos falando, por exemplo, aqui nós temos em nossa mão um microfone. Não é dos melhores, também não é dos piores. É uma cópia do Shure. Shure é um excelente microfone. Enquanto este custa 250, 300 reais, um Shure custa 1.500, por aí, R$1.000, talvez em promoção. Um microfone só. Um só microfone. Mas a diferença é muito grande. Ao falar no microfone se sente a grande diferença. Porque o material que é usado no microfone original é superior a este. Então dá uma resposta melhor, dá um resultado melhor. Nós aprendemos então que a nossa vida é assim. Todos nós, ao construir uma casa, se usamos material de segunda, se colocamos
muito outros materiais junto com o cimento, aumentando esses materiais, esses agregados, nós enfraquecemos a massa ou o concreto. Sabemos disto. Para ganhar financeiramente, poupando dinheiro, podemos às vezes construir uma casa com pouco cimento, mas que pode ser facilmente derrubada. Com vento, com um tremor de terra, porque não tem liga suficiente para ligar os tijolos um no outro. Ao fazer um telhado, muitas pessoas, ou por não ter dinheiro, por optar em economizar, compra madeira ou madeiramento fraco, que da cupim apodrece com facilidade, porque quer ver a obra pronta. Outros constroem suas casas, mas não querem fazer uma boa fundação para economizar, então faz sobre uma superfície sem haver fundamento, usando materiais de segunda. Outros, quando vão fazer a encanação das suas casas, usam um tubo de segunda, usam interruptores para fechar água, registro de segunda, um material que vai ficar embutido, um material que precisa ser de primeira, porque vai ficar no lugar embutido. As pessoas não pensam assim. Muitas vezes estou economizando. Depois, quando der um vazamento, racharam a peça ficar ruim, tem que quebrar a parede, porque usou o material de segunda. Assim, irmãos, Deus cuidadosamente sempre ensinou, sempre ofereceu, sempre orientou ao seu povo que fizessem as coisas segundo a sua orientação. Não tem orientação melhor do que a de Deus. Se ele for orientar os irmãos um tipo de madeira, pode ficar certo, porque ele vai falar corretamente, porque ele criou as madeiras. Se ele for instruir os irmãos, alguma pessoa, alguém, ou algum objeto, pode ficar firme no propósito de segui-lo, porque ele conhece tudo, porque ele criou todas as coisas. Amém, Pai. Então por que duvidar de alguém que é mestre, que criou? Conta-se uma história que há muitos anos, assim que os carros começaram a ser produzidos, principalmente da Ford, então o dono que levou o seu nome, Henry Ford, olha lá, é isso mesmo, ele estava no seu carrão e viu um carro da sua fábrica enguiçado, e está lá o dono do carro tentando ver o que era. Então ele parou calmamente, foi lá e conversou com o moço. O que está acontecendo? O carro está falhando. Ele olhou tudo, simplesmente mexeu lá do jeito dele, liga o carro funcionou. O carro funcionou porque ele é o construtor, a firma dele construiu, então eles entendiam bem. Assim é Deus. Deus, ele orienta de maneira correta e usa os pastores e os pregadores para repassar, ensinar o que recebemos. Glória a Deus. Por isso eu quero falar para os irmãos sobre a construção do templo de Salomão. Quero que os irmãos fiquem de pé. 2 Crônicas, capítulo 2, 1 ao 14. Todos acharam? Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que eu morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é
perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo maniado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abi, ou quer dizer, Irão meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze e em ferro, em pedras e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu pai. Amém. Amém. Que maravilha, que homem sábio. O homem sabia fazer tudo. Maravilha, meus irmãos. Glória a Deus. Então, nós vemos nesse texto aqui citado vários materiais que foram e fizeram parte, foram usados, na obra do templo e fizeram parte na construção, na edificação. Esses materiais eram precisos, não eram escolhidos de qualquer maneira. Cedro é uma madeira que não dá cupim, uma madeira boa para entalhar. Eu trabalhei muito entalhando cedro. Eu tenho ainda meu buril de cortar madeira, não de pedra. Então, na verdade, Salomão foi encarregado de edificar um templo. Um templo que durou a sua construção, demorou, 7 anos. Durante 7 anos foi feita esta construção, este templo. Um período simbólico para nós, importante para a nossa conta, para o segredo da obra de Deus. Pois desde o começo do mundo até agora são 7.000 anos de construção da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. 7.000 anos de construção, construção de história, construção de testemunho, e agora essa última fase da construção, aonde está sendo encerrada. Na grande tribulação não haverá mais construção, o construtor vai sair da terra. Quem é o construtor espiritual que está construindo o templo, terminando de construir o templo aqui conosco? O Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo?
Vejam bem, esse homem aqui, ele era hábil trabalhar em ouro, em prata, em pedras preciosas. Aleluia. Ele era hábil para trabalhar em carmesim. Aleluia. Ele era hábil para trabalhar em madeira. E outra coisa, qualquer coisa que desse para ele inventar junto com isso, ele iria fazer. Oh, glória! Quem é que está fazendo, distribuindo dons à igreja? Está certo ou está errado? Na lógica, Jesus não está aqui presente fazendo a obra. Ele habita em nós, mas quem está habitando verdadeiro em nós, trazendo a pessoa de Jesus Cristo para dentro de nós, é o Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. A uns é dado o dom de profecia, dom de língua, dom de cura, ministério da palavra, sabedoria, né? Doutor e assim por diante. Milagres, um monte de dons administrados por um só. Por um só. Abirão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Irão, né? Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que tanto ele quanto os servos deles, o servo que viriam com esse homem, Irão, Abiú, iriam trabalhar junto com os servos de Salomão. Está no versículo 8, né? Manda-me também madeira de cedros e faias, alguns, Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Na construção, no trabalho, o Espírito Santo de Deus com os anjos, com a igreja. O servo do Senhor, o servo de Salomão. Essa construção, ela é muito importante, porque ela tem várias mensagens. Uma das grandes mensagens dessa construção do templo de Salomão é que aonde estava sendo construído o templo, não ouvia-se barulho de nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta. O material era cortado, era fundido, era preparado em outro lugar. Chegava-se pronto na medida exata para ser encaixado no seu lugar exato. Uma grande referência, isso é uma grande referência, que quando nós, a igreja, o templo espiritual, quando for acabado de ser cortadas as pedras aqui, lapidadas as pedras, o ouro, a prata, a madeira, seremos levados para o local da construção lá no céu. Lá não haverá lapidação, martelo, lá não haverá conserto, lá não haverá nada de trabalho. Seremos encaixados cada um no seu devido lugar. Aleluia. Aleluia. Cada servo do Senhor. Mas o que eu quero falar é sobre o material. Eu estou explicando um pouco sobre esta construção, porque ela é muito importante, a construção do templo de Salomão. Porque é uma referência à igreja, à construção da igreja. Cada ano de construção equivale a um período de 1000 anos. Desde Adão até agora são 7.000 anos. Uma equivalência de 7 anos da construção do templo. Porque a Escritura diz: vós sois o templo do Deus vivo, neles habitarei. Amém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Vós sois o templo do Deus vivo. Vou lembrar, Jesus disse lá no Apocalipse: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então, eu vou sair daqui como uma coluna, o irmão também vai sair como uma coluna, como uma peça maravilhosa, polida, para ser colocada em alguma parte desse templo. Mas vai haver um templo mesmo lá no céu? Não, irmãos, nada de construção. A Bíblia diz que o templo é o Senhor Deus do Cordeiro e a igreja. Nós junto com o Senhor Deus e Jesus formamos o templo. Deus não vai estar dentro de uma casa lá em cima, nós vamos entrar lá dentro. Ele vai estar, no templo é o céu. Aleluia. A Bíblia diz que o céu é o teu trono e a terra é o banquinho. Diz a palavra. Eu quero que os irmãos entendam isso, porque está chegando a hora de sairmos da terra e vocês vão sair sem entender.
Agora, o material que foi construído, não foi colocado um material para ser ruído pelo tempo, por chuva, pelo sol, mas material de primeira. Glória a Deus. Todas as pedras eram pedras selecionadas, os trabalhadores selecionados. Verdade. Mas o material é muito importante. Cedros, algumins, madeiras que não se destroem. Observe que a orientação vinha de Deus. Os sábios daquela época sabiam que para construir determinadas coisas tinham os materiais certos, pessoas certas, e o templo era uma coisa magnífica. E quando completou-se 7 anos, ele ficou pronto. Irmãos, é igual os 7 mergulhos de Naamã que nós já estudamos. Quando ele deu os 7 mergulhos, segundo a orientação divina, não é? Usando o material que tinha que ser usado, ele queria usar o material lá da terra dele, dizendo que as águas da terra dele eram mais bonitas, eram mais claras, mas não tinha obediência, porque não foi lá que Deus mandou. Tem que ser lavado nas águas de Deus, nas águas do Rio Jordão. Aleluia. Então, no 7º mergulho, justamente no período 7, não é? O material foi usado, deu a ele uma carne novinha, como a carne de um menino, de uma criança. Glória a Deus. Pensou um homem de idade com o rosto lisinho, perfeito. Não é? Não tem maquiagem, não tem pomada, não tem creme que faça uma pele tão bonita quanto ficou a pele de Naamã. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui nesse texto os materiais. Esses materiais não eram madeiras comuns, já disse para os irmãos. Vamos lá, abram em Gênesis. Glória a Deus, capítulo 6. Glória a Deus. Maravilhoso. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 14, 15, 16 e 17. Diz assim: faze para ti, olha a orientação de Deus. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. A madeira, na época de Salomão, já não ouvia falar dessa madeira, talvez até existisse. Madeira que certamente era impermeável. Tem madeira que ela é impermeável e ela flutua mais do que outras. Quase todas as madeiras flutuam. E o Senhor mandou betumar. Betume é o pinche de hoje. Betumar por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Tapar as brechas por dentro E por fora. e por fora. Aleluia. Glória. Com um material orientado por Deus. Amém. Eu quero que vocês prestem atenção. O que Deus quer falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, aproximadamente 150 metros. Cada côvado é do cotovelo à ponta do dedo, chama-se côvado. A palavra côvado vem de cotovelo, é da medida do cotovelo a esse dedo aqui maior. Então um côvado é mais ou menos 50 a 55 centímetros. Então 300 côvados é aproximadamente 150 metros. 300 côvados de comprimento a arca, e de 50 côvados a sua largura, 25 metros aproximadamente. Era grande. E de 30 côvados a sua altura, 15 metros. Farás na arca uma janela de um côvado, acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, primeiro, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Bom, esse dilúvio
esse evento catastrófico de uma inundação mundial é uma referência à destruição dos últimos dias, chamada Grande Tribulação. Deus então queria poupar Noé e a sua família, Cristo, aleluia, e os filhos, e a igreja. A arca é o plano de salvação. É o plano de salvação. Então, para se fazer aquela arca, deveria ser feita a direção como Deus tinha orientado, usando os materiais específicos, rigorosamente, como Deus ensinou. Porque Ele foi que criou, aleluia, aqueles materiais. Madeira de gofer e o betume, foi Ele que criou. E Ele já tinha criado para o homem usar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Até nas barcas antigamente, de vez em quando eu via eles colocando aquele pinche entre as tábuas para vedar, impermeabilizar. E na verdade, irmãos, ela faz um ótimo trabalho, porque ela é grudenta. Exceto quando as madeiras ela, com o tempo, tem algumas madeiras que trabalham e elas diminuem. Então tem que refazer colocando material. Mas a madeira que Deus deu para Noé construir, ela era uma madeira especial. Ela era uma madeira que não encolhe. Existe madeira que não encolhe. O jacarandá é uma madeira que muitos talvez não conhecem. Jonas conhece, eu conheço, eu tenho lá em casa um pedacinho. O jacarandá é uma madeira que não encolhe. Ele não encolhe. Agora os materiais, as madeiras que nós temos hoje, todas elas quase encolhem. É difícil encontrar uma madeira hoje no tempo atual que não encolhe. Então Deus ensinou a Noé a fazer uma arca nas coordenadas que Ele deu. E Noé, na fé, na obediência, ele fez exatamente as medidas e usou o material exato que o Senhor orientou, fora os momentos que iam surgindo e Deus ia orientando, falando, faça assim, assim. Deus ensinou a maneira de como seria por dentro, colocando andares, repartições, e ele foi orientado pelo Senhor, porque o Espírito de Deus orientava a Noé. Maravilha, maravilha. Quando Moisés foi fazer o primeiro tabernáculo, não era o templo, era chamado de tabernáculo. O templo de Salomão foi uma cópia do tabernáculo, em proporções maiores. Deus orientou os materiais perfeitos para fazer o tabernáculo. Inclusive, a cobertura era feita de um material que era pele de texugo, que eu já falei para os irmãos, uma pele muito resistente. Se eu não me engano, é a pele mais resistente que existe de animal. Pele de texugo. Então, irmãos, nós vemos que o que o Senhor vem nos ensinando na história, durante esses períodos, é para o nosso ensino. Nós temos história dos reis, temos história dos juízes, temos as histórias dos profetas, temos a história das leis que Deus deu a Moisés, temos a história dos cânticos, do salmo, e assim por diante. Nós temos muito material para construir a arca, construir a nossa vida. A nossa vida não pode ser construída com material barato. A nossa vida não pode ser construída com material falsificado. A nossa vida não pode ser construída por indivíduos que mal sabem o que estão falando da palavra. A nossa vida tem que ser construída corretamente. Glória a Deus. Quem é que quer ganhar uma casa caindo aos pedaços que nem dinheiro tem para consertar? Quem é que quer ganhar um carro todo podre, com o motor já não aguentando fazer mais nada, com o pneu careca? Quem é que quer? Você quer ganhar uma coisa boa. Quem é que quando vai comprar roupa, se tem dinheiro, não vai escolher um tecido do melhor, que dure mais? Com certeza. Podemos comprar até um tecido simples, mas que seja bom. É ou não é? Amém. Se você chegar na loja, segurar o tecido, dar uma esticadinha e rasgar facilmente, vai levar para casa? Ele só está podre.
Mas por que quando se fala em obediência, em andar nos caminhos do Senhor, as pessoas interpretam isso como se eu tenho que ser robô do pastor? Parece que a igreja, ela põe julgo em cima das pessoas. Mas então por que, quando uma pessoa entra numa firma, segue rigorosamente o que a firma diz, só para ganhar o dinheiro? Mas para as coisas do Senhor, é relaxado, dá a sobra, dá o último, dá o cansado, e diz, quando eu sentir eu vou lá. Mas não fala isso quando está na hora do emprego, porque no final do mês ela tem que receber. Por isso que o Senhor mandou Malaquias dizer, vocês estão me oferecendo roubado, o cansado, dilacerado, e ainda diz, não faz mal não. Vai lá, oferece para o juiz. Pega o seu jegue lá todo machucado, diz para o juiz, eu gostei tanto do julgamento, eu trouxe aqui um presente para o senhor, um jegue todo machucado, com o dente já todo podre, já não aguentando nem andar. O que o juiz vai imaginar de você? Agora, como é que estamos construindo a nossa vida? Com que material? Material do Paraguai, como dizem as pessoas? Ou material de primeira? Uma máquina que faz as produções de 24 horas por dia. Tem muitas empresas que as máquinas trabalham direto. Se uma peça daquela máquina se rompe, não pode ser colocada peça barata de paralelo, tem que ser original, que custa às vezes milhões. Aleluia. O material que o Senhor nos ensinou a guardar custa caro. Custou caro. Custou o sangue de Jesus. E é material de primeiríssima qualidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 2. Irmãos, isso me veio na mente assim, de repente. 2 Coríntios capítulo 2. Aleluia, Senhor. Versículo 17, que diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. É isso, meus irmãos. Eu prego para vocês como se Deus estivesse sentado no meu trono, olhando para mim, verificando se eu estou fazendo correto. Quando eu venho para o culto, quando eu penso, tenho que cultuar, tenho que adorar, tenho que orar, eu estou fazendo como Deus olhando para mim. Vai orar, vai buscar, vai ler, vai jejuar. Ele está olhando para mim, Ele está na minha presença. Eu louvei o Senhor essa semana que nós fomos colocar o vidro do carro. Eu estava conversando com a moça, pedindo desconto, conversando sobre as situações, pregando um bocado, falando de Jesus. Ela disse assim, o senhor é da igreja do seu Wellington? Eu falei, qual Wellington? É o que vende biscoitos? É. Glória a Deus. Sim, ele é membro de lá. Ah, é? Eu conheci desde Magé. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se o Wellington já falou de vir para ela, não sei se ela tenha visto, acho que ela não me conhece de fotografia, não. Cecília, ali de Manilha. É irmã em Cristo. É, É irmã. a irmãzinha da porta larga, mas é. Aí fiz um bocado de pergunta para ela, orientei ela em várias coisas. Mas o que me chamou a atenção, Deus nos deu grande oportunidade de pregar ali, é que o material que o irmão Wellington usou ali Glória a Deus. é o mesmo que eu usei. Aleluia. E é o mesmo que o Senhor tem mandado nós usarmos. E nós fomos identificados como membros da mesma igreja. E Glória a Deus. Aleluia. para a honra e glória do Senhor. Quando um de nós aqui, irmãos, está unido com o pastor e com Cristo, as pessoas logo notam, você é da igreja daquele pastor, qual? Daquele, da conta, daquele, não sei de onde. Já falaram isso com outros irmãos, porque nós testificamos de Jesus. Falamos de maneira diferente dos evangélicos. Os evangélicos falam da sua igreja, das atividades da sua igreja, que faz isso, não sei o que lá, um monte de coisa, um monte de cargo. Nós falamos da palavra. E eu ensino os irmãos a falar da palavra, porque o material é esse é o material. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra. Naquela época já tinham falsificadores. Sabe por que falsificam a palavra? Vocês sabem por quê? Hã? Não sabem? Porque eles não amam. Não amam a palavra, não amam
Por causa do interesse. Capitalismo e outras coisas, por causa do interesse. Porque muitos líderes sabem que o povão não gosta de verdade, não querem compromisso, não querem se colocar na posição. Então eles também, para ser aceitos como os falsos profetas faziam no passado, eles pregam então a palavra torcendo, falsificado, dando ao povo um material que não vai dar um bom resultado. Um material que na hora, quando terminar a sua construção, sua casa vai desabar. Material falsificado, material paralelo muito ruim. Mas eu, irmãos, procuro e poucos servos do Senhor passar para os irmãos um evangelho genuíno, umas boas novas de verdade, oferecendo aos irmãos o material certo, para que a tua construção esteja perfeita, para que naquela hora, na hora do arrebatamento, você não seja confundido, mas você esteja preparado para voar. Você esteja com asa de águia. Uma vez, um rapaz que trabalhava numa empresa ali, todos de cobertura. Tinha um irmão aqui, um português, que era sócio ali. Ele e outro rapaz, sócio dessa empresa. E tinha um funcionário dele que de vez em quando vinha aqui. Ele disse que um dia sonhou que chegava ali no templo, ali na frente ali, e via um bocado de irmão tudo voando, com asa. E ele falou: mas esses irmãos estão tudo voando, como é que eles têm asa? Vou dar uma pedrada neles. No sonho, né? Mas ele olhou para mim e ele disse que eu não estava com duas, não, tinha mais asa. Eu falei: bem, que essas asas permaneçam, né? Ele disse que tinha asa até nos dois tornozelos do pé. Então, eu achei interessante, porque isso é uma referência do Espírito operando em nós. É uma referência do Espírito Santo operando em nós. Porque o Senhor, irmão, não tem nos chamado para receber uma coisa falsa. Ele tem nos ensinado corretamente. Por isso que dói, por isso que a injeção às vezes dói, por isso que o antídoto dói, por isso que o remédio às vezes dói. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhar com o material certo tem que ter cautela. Aleluia. Exige dedicação, profissionalismo. Porque quem trabalhou na construção do templo de Salomão só foram pessoas profissionais, que entendiam a fundo do que estavam fazendo. Aleluia. Amém. Assim, irmãos, nós estamos encerrando a construção. Nós, com os anjos e com o Espírito Santo, estamos encerrando a construção. Amém. A arca está praticamente pronta. O tempo de trabalho está se findando. Mas muita gente construíram suas arcas, suas obras, com pau, feno e palha. O fogo vai queimar. Pode ser que o indivíduo venha a ser salvo pela aflição, mas o fogo vai queimar estas obras. Porém, na verdade, aqueles que andam piamente, confiando em Jesus e crendo na palavra, estão construindo suas vidas com material de primeira. Deus não dá material de segunda, Ele dá material de primeira qualidade. O ensino é de primeira, a palavra é de primeira, os mandamentos é de primeira qualidade, o amor é de primeira qualidade, a humildade é de primeira qualidade, o ensino da verdadeira humildade, a união dos irmãos ensinado pela palavra é de primeiríssima qualidade. A operação do Espírito para aqueles que estão na palavra, envolvidos na palavra, é de primeiríssima qualidade, porque o Espírito se interessa onde a palavra está sendo explanada, aonde alguém ama a palavra, aonde alguém quer ensinar corretamente. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muitos falsificadores terão o seu presente, terão a sua recompensa, porque o salário do pecado é a morte, e o salário da desobediência é o castigo para aqueles que vão ser salvos através do cutelo. O Senhor tem avisado a milhões de gente, dando sonho para uns e para outros. É na Rússia, gente sonhando na Rússia, é nos Estados Unidos, é no Japão, é na China, gente sonhando de todos os lados sobre essa questão da grande tribulação e a vinda de Jesus. Mas muitas pessoas estão se preparando de outra forma. Hoje de manhã, no lanche, depois do café da manhã, da nossa faxina, a palavra do Senhor lá em Isaías, dizendo que o povo
falava, nós fugiremos em cavalos ligeiros. Aí o Senhor diz, vós fugireis, por isso os vossos inimigos serão mais ligeiros ainda. Quer dizer, quanto mais o povo procura escapar usando os seus meios e achando que vão se dar bem, Deus vai levantar em situações mais ligeiras, mais complicadas ainda. Porque contra Deus quem pode lutar? E o Senhor, para provar que Ele é Deus, que a palavra dele não cai por terra, Ele trará juízo. Glória a Deus. Está perto de acontecer uma catástrofe no Brasil. Está perto. Está perto. Deus está mostrando a muitos que as águas vão invadir o país e vai morrer muita gente. Eu sei disso porque uma vez teve aqui um irmão afastado da Deus e amor. Cíndio conhece um rapaz. Ele disse que há 10 anos atrás Deus mostrou isso para ele, as águas invadindo Copacabana, Ipanema, e ele no sonho dizia, Senhor, tem uma igreja Deus é amor aqui. E tinha uma voz que disse assim para ele, quem disse que a igreja Deus amor salva? Deus já sabia a corrupção que haveria em muitas igrejas, mas aí o juízo está para acontecer. Ele ouviu falando isso aqui no culto, depois foi falar comigo aqui atrás e disse para mim que há 10 anos atrás Deus tinha dado um sonho para ele. O Senhor vai transtornar porque o povo não quer fazer a coisa corretamente. Por exemplo, quando uma pessoa, um irmão está em contrito com outro seu irmão, as pessoas, ao invés de estudar a palavra, criar coragem nos pés de Jesus e se posicionar para construir, para edificar, reparar, consertar o que está errado, ao invés disso, partem para um outro tipo de construção. Porque a palavra do Senhor diz, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele, só os dois, não passa para ninguém o problema. Eu já repreendo, irmão que vem contar comigo porque o irmão fez com, o que você fez? Está errado. Já está errado, está falando comigo. Você tem que olhar, orar, se humilhar, buscar a Deus e preparar um momento para você ir lá no seu irmão se consertar, conversar com ele. Já está errado, nem vem falar comigo. Que alguém fez alguma coisa com os irmãos, é você e ele só. Porque se eu também fortalecer, eu estarei construindo errado, com material ruim. Eu tenho que fazer a arca com o material certo, betumando por dentro ou por fora, para tapar as brechas. Aleluia. O que está fora não entra porque está vedado. E se tem uma coisa ruim também não vai sair porque está vedado. Então, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E todo o vosso corpo, diz a palavra, em toda a vossa alma e espírito, sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Irmãos, do lado das varoas, cuidado com as vaidades. Não construa suas vidas com essas vaidades da terra, porque o Senhor está avisando a várias igrejas, vão ficar. Pessoas que desprezam as coisas de Deus, as obras de Deus, pessoas que estão muito tempo no WhatsApp, telefone, passam o dia todo e não faz a mesma coisa com a Bíblia. O Senhor falou que vai ficar tudo. Porque quem pode julgar você é Deus. O seu interior, o seu coração. Ele sabe quando o irmão está buscando a Deus e quando não está. Ele sabe tudo isso, porque ele sonda o coração. Assim o Senhor tem sondado o coração de muita gente na face da terra. E o povo do Senhor está dormindo, construindo suas vidas num material que não é o material que Deus mandou. Eu citei um exemplo sobre uma questão de pessoas. Por exemplo, outro exemplo, você vem trazer sua oferta de amor à igreja. A oferta, seja em valor material, seja em valor espiritual, um cântico, uma oração, um testemunho, sua adoração. Jesus disse, quando tu vieres ao altar, lembrando que teu irmão tem coisa contra ti, vai primeiro fazer o conserto. Depois oferece sua oferta. Por que Deus não aceita? O material não está sendo legítimo. O material está sendo legítimo. Aí você vai construir uma adoração com material falsificado? Não pode. O diabo quer isso. O diabo quer que você pense que Deus está te aceitando, estando você todo errado. Não se consertou, vem para a casa do Senhor e não faz o conserto. Aleluia. Não, você pode vir para a casa do Senhor e pedir ao Senhor graça. Senhor, eu vim aqui para te pedir ajuda. Preciso me consertar e não estou sem condições. Por isso eu estou te pedindo, Senhor. Aí sim, mas não oferecer oferta. É doutrina. Esse é um material correto, legítimo, que o Senhor deu para construir a nossa arca.
construir a nossa vida. Amém. Então, se você constrói errado porque você não quer, você tem vergonha, você acha que não tem nada a ver, é seu. O pastor, eu que ensino a verdade, não tenho nada a ver. Ali, Estou livre. justamente. Agora, se o irmão faz corretinho, aleluia! Glória a Deus. Os anjos cantam louvores. Amém. Deus se alegra. E o irmão e a irmã vai ser abençoado. Aleluia. Com certeza. Glória a Deus. Porque, irmãos, não é de interesse do seu vizinho, dos seus parentes ou ímpio a sua vida, como você está levando, como você está construindo a sua casa. É de interesse seu e para Deus. Nem é de interesse do pastor, praticamente. É algo pessoal. Porque cada um vai dar conta. Na hora do arrebatamento, quem estiver preparado, aleluia! Verdade. Aleluia. Estará voando levemente. Glória. Glória a Deus. Mas quem passou o tempo todo ouvindo, não se aprontou, não ligou, simplesmente, ainda tem mais um tempo, e de repente aconteceu e ficou, vai sentir o peso dos demônios, porque o Espírito vai sair da terra, os anjos vão se retirar, aquela leveza espiritual, aquela coisa gostosa que sentimos, vai se retirar, o ar ficará pesado, os demônios vão ser vistos quase que no olho nu. Aleluia. Então vamos usar o material correto, Aleluia. vamos construir ou terminar de construir. Eu vi um testemunho que eu já tinha ouvido alguns anos atrás, e Deus já tinha falado comigo também, muito antes, que tem gente que vai entrar para a igreja e não vai dar tempo de se santificar. O Senhor falou, eu vi um testemunho esses dias, irmãos, não sei se eu mandei para alguns irmãos, perdi. Eu vejo às vezes muito testemunho e às vezes eu esqueço de mandar e esqueço de guardar o testemunho. O Senhor mostrou para uma irmã que muitas pessoas ainda vão ser salvas, mas não vão no arrebatamento. Aí ela perguntou, mas Senhor, como pode ser isso? Porque não dará tempo de se santificarem. Porque a santificação ela começa de dentro. Aquele sentimento é mudado pelo Espírito Santo, aquela vontade de estar junto, vontade de fazer as coisas que agradam a Deus, é algo que começa lá de dentro. E uma pessoa que começa no caminho, isso é um processo. Às vezes ele está na igreja ali buscando, querendo, mas está praticando coisas erradas. Isso, infelizmente, pode impedir na hora de subir. Amém, irmãos? Amém. É verdade. Deus abençoe. Glória a Deus.